Olá, boa noite. As empresas de ônibus da capital cumpriram a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas e mantiveram o preço da passagem em R$ 3,00 nesta sexta-feira. E a suspensão do aumento foi comemorada pelos usuários. Esta manhã, órgãos de defesa do consumidor também se reuniram para definir medidas que possam evitar uma nova determinação de reajuste. Foi um alívio para os usuários do transporte coletivo a suspensão pela Justiça do Amazonas do reajuste de 12,37% na tarifa de ônibus em Manaus, que passaria a valer nesta sexta-feira e que elevaria a passagem para R$ 3,54. O senhor estava preparado para pagar R$ 3,54 ou até mesmo R$ 3,55? Nem eu, nem ninguém, meu irmão. Até por causa do nível de desemprego que está muito avançado, né? Esta manhã, uma reunião foi realizada na Defensoria Pública do Amazonas para discutir o assunto. O procurador-geral do município sugeriu que os órgãos de defesa do consumidor tentem eliminar o processo na justiça. Quem optou pela guerra de liminares foi o Sinetran. Gerir contrato, me perdoe, não é publicar decreto simplesmente. Não seria razoável suspender a ação judicial? Não há nenhuma dificuldade em manter. Só que essa instabilidade que eu imagino que seja a preocupação dos órgãos de defesa do consumidor vem da guerra de liminares. A promotora do Ministério Público Estadual disse que só será possível apresentar um relatório conclusivo sobre a tarifa após a análise das planilhas e dados dos custos que foram apresentados pelas empresas de ônibus. O assessor jurídico do Sinetran estava presente e voltou a dizer que a questão é contratual. Nós não abrimos mão do direito previsto em contrato da segurança jurídica para investir. Uma adolescente de 14 anos foi morta durante um tiroteio na noite de ontem na zona leste de Manaus. 2 homens também foram baleados. A Polícia Civil investiga o caso. Tudo aconteceu na área da Bola do Produtor, na zona leste de Manaus, na noite desta quinta-feira. A adolescente de 14 anos, que morreu após ser baleada, foi identificada como Yasmin Silva dos Santos. A garota teria saído de casa para ver uma queima de fogos por ocasião da inauguração desse shopping popular na região. Testemunhas disseram à polícia que houve tiros na rua na direção de 2 homens que não foram identificados. Yasmin não resistiu aos ferimentos. Os 2 homens feridos receberam procedimentos médicos e depois foram liberados para prestarem depoimento à polícia. De acordo com informações da Polícia Civil, a adolescente foi alvejada com um tiro no peito. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já identificou o autor dos disparos, que fugiu do local. Até esta tarde, a família ainda aguardava a liberação do corpo de Yasmin. E foram presos os 3 envolvidos no latrocínio do sargento reformado da PM, baleado durante uma tentativa de assalto em um mercadinho, onde a vítima trabalhava como segurança na zona norte da capital. Dos 4 envolvidos, 3 já foram presos. São eles Dionei Melo da Silva, de 19 anos, o Emerson Aquino Azevedo, de 25 anos, e Tiago Liberato de Souza, de 21 anos. Eles confessaram que participaram do assalto a um comércio na zona norte de Manaus, que resultou na morte do sargento da reserva da PM, Sebastião Figueira da Silva. Ontem, a Polícia Civil esteve no local do latrocínio para tentar encontrar pistas dos bandidos. E foi justamente com as imagens do circuito de segurança que foi possível chegar ao Emerson Azevedo. Era ele quem dirigia o carro que levou os bandidos até o comércio no bairro União da Vitória. Os outros 2 que foram presos estavam em suas casas, respectivamente no bairro Santa Itelvina. Ainda falta encontrar uma 4ª pessoa. O foragido Daniel Costa de Melo é apontado pelos comparsas como a pessoa que efetuou 2 disparos na cabeça do sargento. O Dionei conta que ele e o Tiago entraram para se disfarçar de clientes para comprar refrigerante, enquanto que o Danielzinho é quem ia fazer o roubo. Quando eles só ouviram o disparo,
e na fuga eles viram a vítima caída no chão toda ensanguentada. Sebastião Figueira, de 46 anos, chegou a ser levado ao pronto-socorro, mas não resistiu. Segundo o delegado que conduz as investigações, há poucos dias, integrantes desta mesma quadrilha tinham sido presos. O Danielzinho e o Dionei, no dia 20 de julho, foram flagranteados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 2 dias depois já estavam soltos e em uma semana estavam cometendo novamente crimes. E o quarto suspeito, Daniel Costa de Mello, acabou preso nesta sexta-feira no município de Manacapuru, onde estava escondido desde o dia do crime. E a Polícia Civil apresentou esta manhã 3 pessoas, entre elas um menor, que foram presas logo depois de assaltar um comércio na zona norte da capital. Essas 3 pessoas foram presas por policiais do 13º DIP. Rosivaldo Júnior, de 40 anos, Marcos da Silva, de 19, Brenda Sá, de 22 anos e um menor estavam assaltando um mercadinho no bairro Alfredo Nascimento quando foram surpreendidos por policiais civis que passavam pelo local e observaram uma movimentação diferente no comércio. Outras 2 pessoas também estavam com o bando. São os irmãos Everton Aragão e o Elton Aragão, que estão foragidos. Os assaltantes chegaram a roubar R$1.000 do mercadinho e algumas mercadorias. Rosivaldo, Marcos e Brenda foram autuados em flagrante por roubo qualificado e o adolescente encaminhado à Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Começou nesta sexta-feira o júri popular do casal acusado de matar o próprio filho de 2 anos com golpes de vassoura. O crime foi denunciado em setembro de 2014. Eles estavam separados pela suspeita de um crime e depois de quase 2 anos presos, Diego Emanuel Pereira de Oliveira e Sara Castro Lopes voltaram a ficar lado a lado, só que no banco dos réus. O casal é acusado de matar o próprio filho, uma criança de 2 anos, com golpes de vassoura. O crime foi em 2014 e assim que o laudo da morte da criança apontou múltiplas lesões abdominais causadas por agressão física, os pais foram presos. Os autos apontam que o pai foi quem usou a vassoura para agredir a criança, mas para a advogada essa informação ainda não foi provada. Ela ainda alega que Diego tem problemas com drogas e não pode responder totalmente pelo ato. O Diego é um rapaz que ele é dependente químico desde os 16 anos de idade e foi comprovado por meio do laudo de insanidade mental que realmente ele é um dependente químico, ele é uma pessoa semi-imputável, mas com relação a esse ato em si, o Diego não praticou. Ele tinha problema com a dependência química, mas ele era completamente apaixonado pelo filho. A lesão que essa criança sofreu possivelmente decorreu de uma queda de bicicleta que a criança havia sofrido, mas em momento algum realmente tem demonstrações que essa criança sofria agressões por parte do pai. O advogado da mãe da criança defende que Sara cresceu em um ambiente familiar conturbado e também é uma vítima. É importante dizer que hoje quem está a julgamento não é a Sara, nem o marido dela. O que está a julgamento é o tipo de família que o Brasil está permitindo que se construa. E a matriz de onde nasce isso é a desorganização da família, é a desorganização da sociedade. Mas para o Ministério Público, tanto o pai quanto a mãe são os responsáveis pela morte do filho. O Ministério Público acusa os 2 de homicídio duplamente qualificado. Constatamos que tanto o pai praticou agressões contra essa criança, quanto a própria mãe também, além de ser omissa nas agressões feitas pelo pai. Por se tratar do julgamento de um crime que envolve pais e filho, o Tribunal de Justiça do Amazonas já considera esse júri popular como um dos mais complexos do ano. Tanto que ele ficou para o último dia da pauta de julgamentos previstas para esse primeiro semestre. Nos júris mais complexos, todos eles, nós deixamos geralmente para o final da pauta. Por quê? Porque com isso o jurado, que na verdade é um juiz leigo, ele se encontra mais treinado, mais preparado, mais acostumado com o métier das sessões de julgamento. Por conta disso é que os júris mais complexos são deixados sempre para o final da pauta. Ainda não há previsão para o fim do julgamento. Terminou hoje a Operação Centro-Sul Mais Segura. O objetivo da ação foi apreender veículos em situação irregular que muitas vezes são usados para cometer crimes pela capital. Caio Fonseca.
A operação começou na última terça-feira e só terminou hoje. E foi concentrada em algumas das principais avenidas da cidade, como a Avenida Taci Vargas, Professor Newton Lins, Max Teixeira e também a Avenida Jornalista Humberto Calderaro. O motivo pelo qual essas avenidas foram escolhidas para receber a operação, o delegado da 5ª Seccional Centro-Sul, Virgílio Mendonça, explicou durante uma coletiva aqui na sede da Delegacia Geral. Mas escolhemos sim pontos sensíveis da cidade e com grande fluxo. O horário de 5 às 8h30 foi em função das ocorrências de manhã cedo com a saída de meliantes de alguns bairros periféricos para nossa área, em função de a tentativa de furto e roubo a pessoas saindo para o trabalho, saindo de sua residência horária, abordadas em paradas de ônibus. A operação teve o apoio da Polícia Militar e também do Departamento Estadual de Trânsito. Leonel Feitosa, diretor-presidente do Detran, fez um balanço da operação. Nós tivemos 179 motocicletas apreendidas nesse dia de operação, tivemos 39 carros apreendidos e tivemos quase 300 autos de infração. Então, um volume muito grande, né, para a operação que fizemos, porque as pessoas ainda teimam em não andar de acordo com a lei, infelizmente. Os órgãos envolvidos nesta operação prometem repeti-las em outras zonas de Manaus. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Alegando motivos pessoais, o prefeito de Urucurituba, pelo PR, renunciou ao mandato nesta sexta-feira. Na carta encaminhada à Câmara Municipal, Pedro Amorim destaca que o assalto à sua casa em Manaus, em que sua esposa foi ferida pelos bandidos, trouxe desgaste emocional para toda a família. Quem assume o cargo a partir de agora é o vice Reinaldo Serrão, do PDT. Representantes de entidades de classe, de movimentos sociais e de instituições públicas e privadas de saúde participaram hoje de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado para debater a possível fragilização do Sistema Único de Saúde a partir da aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que tramita em Brasília. A audiência pública foi requerida pelo deputado estadual Sinésio Campos, do PT. Ele acredita que se a proposta de emenda constitucional 241 de 2016, que está tramitando no Congresso Nacional, for aprovada, o Sistema Único de Saúde pode entrar em colapso. A assistência às populações tradicionais aqui da nossa região, como mais médicos, deixa de existir. Outro, o serviço e o tratamento que hoje nós temos de forma gratuita também se desmonta. A PEC pretende estender aos estados e municípios um direito que o governo federal já exerce e que permite que as gestões usem livremente 25% dos valores que teriam para aplicar na saúde em outros setores. Para o deputado, isso significa tirar dinheiro da saúde. Claro, o que está se querendo é tirar dinheiro de onde é uma prioridade do povo. O povo já está em crise. O desemprego batendo na porta das pessoas. E aí, sem o direito de ter uma saúde garantida. O Conselho Nacional de Saúde já se manifestou contra a proposta. Após a audiência pública, uma carta vai ser assinada com um manifesto para ser entregue em Brasília. Se for aprovada pelos parlamentares, o novo regime fiscal entra em vigor em 2017. Vamos conferir agora a previsão do tempo para este início de fim de semana na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Mesma previsão para o município de Coari, onde as temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica encoberto, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Em Borba, a previsão é de muitas nuvens e as temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Com a proximidade do verão, onde o tempo fica mais seco e aumentam as ocorrências de queimadas, uma campanha de combate a esses focos de incêndio em vegetações foi lançada hoje na capital. As ações de conscientização também serão levadas para o interior do estado.
O verão amazônico está chegando e com ele vem a preocupação com as queimadas urbanas, um problema que nos últimos anos tem causado transtornos em todo o estado. Em Manaus, somente em 2015, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 10 mil chamadas para combater queimadas urbanas. O aumento das queimadas domésticas provocou nesse mesmo período no ano passado um crescimento nos casos de doenças respiratórias em Manaus. Mas a fumaça oriunda dessas queimadas causou outros transtornos na cidade. Até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes teve que ficar fechado algumas vezes por falta de visibilidade. Para evitar que o problema se alastre como no ano passado, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente lançou hoje a campanha de combate a queimadas, que vai ter parceria com outros órgãos. Ações preventivas de sensibilização para que a população entenda da importância que é exatamente o fato de não provocar as queimadas. As queimadas, elas trazem um problema muito sério, principalmente para a saúde, para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. A campanha também vai ser estendida a outras cidades do Amazonas, onde a queimada é um instrumento usado na agricultura. Tem uma questão cultural que a gente é um grande desafio para todos nós. E é no momento que todo mundo vai fazer isso ao mesmo tempo, num período muito seco, com agravante, é que nós temos um cenário de previsão de baixíssima quantidade de chuva. Em Manaus, a campanha de combate a queimadas vai contar com pelo menos 20 equipes. E o Band Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet, onde